Fala palmeirenses, tudo bem? Eu sou o Will e esse é o Palestra TV. Esse canal é dedicado a cortes de reportagens, notícias do nosso palestra, do nosso Palmeiras. Então aqui você verá cortes de podcast, entrevistas, reportagens, debates esportivos, tanto da TV brasileira como outros canais esportivos aqui no YouTube. E para você que quer ficar por dentro de todas as notícias do nosso Verdão, se inscreva no canal, deixe seu like e não esqueça de comentar. Hoje eu separei para vocês um debate esportivo do canal UOL, onde eles falam sobre John Testor e suas acusações sobre manipulação de jogos, né? O cara tá sofrendo ainda pela derrota, pela perca do título do ano passado. Muito bem. Ontem, o Danilo, o Textor foi lá na CPI, a Leila foi lá no Roda Viva. E eles, né, o Textor falou sobre manipulação, a Leila falou que o Textor não sabe o que está dizendo. E aí, vai dar em alguma coisa? O Cajuru falou que tem indícios. A Leila foi. Bom dia. A Leila foi além do não sabe o que está dizendo, né? A Leila disse que o Textor é um idiota. Como ela que disse, estou reproduzindo o que ela disse no Roda Viva ontem. Eu acho que a questão do Textor, né? Ele foi até a CPI e mostrou, pelo menos até onde a gente soube, né? Mais do mesmo, são os indícios. Qual que é a grande diferença? Agora eles foram tratados como indícios, como a gente sempre pediu que fossem. A gente nunca, aqui ninguém disse não existe manipulação no futebol. Não dá pra gente falar isso, ainda mais com o histórico que já teve, não só no Brasil, em todos os lugares do mundo. A gente tem exemplos na Itália, na Europa, no Brasil, em vários lugares, de que sim, existe manipulação, a gente tem que desconfiar, a gente tem que investigar, e é isso que fazem as federações, colocam aí empresas especializadas em investigar casas de apostas e apostas suspeitas. A Good Game, por enquanto, nunca mostrou credencial para poder analisar essa questão de envolvimento suspeito. O que o Textor alega é que a Good Game consegue analisar comportamento suspeito do jogador. Isso é um indício. E é isso que a gente sempre falou. Isso que ele traz, que o Textor traz, é indício. Ele foi para a CPI e mostrou os indícios. Para mim, a grande novidade é que nessa reunião a portas fechadas, ele mostrou edição do VAR. Que o VAR que mostra na TV não é exatamente a mesma coisa que aconteceu na vida real. Isso, para mim, é uma grande novidade e eu tô querendo saber o que ele vai mostrar. Porque uma coisa é falar, é confuso, a linha é meio estranha, ou como o Arnaldo já falou, o VAR espera a opinião da televisão. Isso, ok, a gente pode imaginar, olhar, comparar o tempo de demora com o comentarista falando. Agora, falar que a imagem do VAR é editada, dá a entender que antes de mostrar para a televisão, ele coloca o jogador um pouco mais para lá, um pouco mais para cá para dar impedimento. Isso também é outra coisa grave que ele mostrou e que precisa de provas. E aí, claro, a CPI não ia chegar e falar, olha, tudo isso aqui que a gente tem não presta, não serve, não é nada. Eles falaram o que é realmente, o que a gente sempre falou. Tem indícios, vamos investigar. E pronto, investiguem. O que o Textor errou do começo ao fim, e erra porque ele já cravou, ele falou, tenho provas de que Palmeiras e São Paulo foram beneficiados. E esse sempre foi o problema. Espero que daqui para frente essa investigação seja tratada desta maneira, como uma investigação, como uma possibilidade, com indícios, e não como o Palmeiras foi beneficiado, o São Paulo foi vendido, Fortaleza foi vendido. Calma. O Arnaldo, o Textor, lá, de tudo que ele mostrou lá, ele fala sobre... tem uma matéria aqui no UOL, CPI diz que Textor tem indício, não há provas, mas vem investigar manipulação. Mas tudo que ele fala é muito baseado lá nesse programa aí que ele falou, não, o cara nessa hora aqui, o pé tinha que ir, o cara fez um movimento estranho e tudo mais. É tudo que ele tem por enquanto. Até que um cara lá mostrou para ele, pô, e o Andreas Pereira contra o Palmeiras? Não é um movimento estranho na final da Libertadores, né? Pois é assim que tá o negócio. Tirone, para mim, nessa história, para mim tá claro desde o começo em que ele começa com essas acusações, que ele mistura tudo no mesmo balaio, né? Mistura site de aposta, jogadores que já foram
suspensos, banidos por questões de aposta, resultados no futebol anormais, comportamentos de algumas partidas anormais, lixo do VAR brasileiro, como ele é, não é que ele é manipulado, como ele é usado. Então, tudo isso, se você juntar todo esse caldeirão e usar a palavra manipulação, você pode ter uma manchete, né? Ir para a CPI. E aí, a CPI, que também é uma mistureba completa, não vai conseguir ter o seu, digamos, objetivo focado, que é mais ou menos detectar se jogadores, como já foram alguns acusados, punidos, suspensos, estão apostando ou sendo objeto de aposta para exatamente, se não resultados, ações durante o jogo, né? Os escanteios, os cartões, aquilo que a gente tinha visto lá atrás no futebol brasileiro no ano passado e que na Europa também está pegando bastante. Então, eu acho que ele aproveita esse momento da questão das apostas para misturar tudo e para dizer que o time dele só não foi campeão ano passado porque existiu, digamos, um complô de manipulação de resultado. Então, assim, esse baralho todo misturado, ele não significa manipulação de resultado propriamente dito, mas ele quer, com esses indícios, com essa novidade, né, um programa de computador, a inteligência artificial, provar, e ele não vai conseguir, desse jeito, provar que um time ou jogadores de um time facilitaram o resultado. Ou ele tem prova, e o que é prova? Pode ser escuta telefônica, pode ser WhatsApp, pode ser a conta corrente do cara, pode ser qualquer coisa para evidenciar um esquema, ou analisando simplesmente o movimento de um jogador como um computador e um videogame, ele não vai conseguir provar nada. Então, dentre algumas coisas que ele fala, por exemplo, do jogo indicado, um dos 2 jogos indicados já, e cada vez que ele fala nesses 2 jogos, você fica elucubrando possibilidades sobre os jogadores envolvidos nesses 2 jogos. Isso é muito leviano, né? É quase você já chegar em nomes. Então, que fale os nomes e arque com as responsabilidades de dizer que o fulano se comportou de forma inadequada durante 8 ações durante o Palmeiras e São Paulo do ano passado, né? E ele fala ontem no CPI, um jogador do São Paulo teve 8 deficiências. Isso estava além da normalidade de um jogador. Ele tomou a decisão de não interceptar a bola. Ele pode mudar a inclinação do corpo para não interceptar a bola. A tecnologia percebe o quanto de peso ele coloca em cada perna, como se move. Cara, sinceramente, é para dar risada. E por isso que o outro senador vai lá e mostra o lance do Andreas Pereira, um lance que decidiu a Libertadores. A inclinação do corpo do Andreas Pereira, o lapso, a hesitação, não está no movimento normal do Andreas Pereira, que pouco erra. Mas ele errou. Ele errou e foi gol da Libertadores. Então, essa ilação por meio da tecnologia, ela para mim é muito frágil, ela é risível, ela é uma piada, e por isso que gera as respostas de outros cartolas e tudo mais. E, de novo, quando ele vazar, e os senadores já sabem, né, Danilo e Tio, a gente já vai saber amanhã, provavelmente, nomes de jogadores envolvidos nessa denúncia. Porque, na sala secreta e tal, a gente vai saber. Amanhã, hoje mesmo, vai vazar e aí vai dar M. Vai dar M. Diferentemente, aí tem alguns clubes envolvidos, né? Já nas denúncias do Textor. O Palmeiras, sobretudo, né? Porque ele fala que o Palmeiras foi beneficiado em 2 campeonatos. O São Paulo e Fortaleza que jogaram com o Palmeiras. São Paulo e Fortaleza, o Textor faz uns afagos. Ele tentou contratar o presidente do Fortaleza. Vocês viram essa história também? Também falou isso lá. São Paulo, ele vive falando que o Júlio Casares é amigo, que eles saem para tomar um drink e tal, não sei o que lá. Agora, a Leila, a coisa não é tão simples, porque ela vai para o confronto, ela gosta do confronto.
E ao saber mais ou menos o depoimento do Textor, ela imediatamente no Roda Viva, e agora virou uma coisa pessoal. A Leila vai até o fim, cara. Vai até o fim. Pode ficar tranquilo que essa é uma briga que vai até o fim, né? E Esse do John Testor aí vai ter muita coisa ainda, mas a Leila não vai deixar barato não, tá? E eu deixei aqui para vocês também um corte sobre o debate relacionado ao que a Leila falou sobre os valores de ingresso. Se liga aí. Ontem a Leila, como a gente falou, no Roda Viva esteve lá e falou sobre o Textor, respondeu, né, ao Textor, e além disso falou outros temas que ela vem falando bastante tempo. Tal. Ela foi perguntado sobre o preço dos ingressos, e ela voltou a falar que ela acha que o preço do ingresso do Palmeiras não é caro, cinquentinha, tá de bom tamanho e tal. Tem reclamação da torcida do Palmeiras sobre isso, ô Danilo? Tem, porque essa foi uma das bandeiras dela, né? Ela, quando foi eleita agora, ela prometeu camisa popular e ingressos populares. E não é exatamente o que ela conseguiu, especialmente na camisa ela não conseguiu, até porque isso era uma promessa que era clara de saber que ela não poderia cumprir, era uma promessa vazia desde o início, inclusive escrevi sobre isso, porque você diminuir o preço da camisa depende zero de você, não tem muito, tanto que todos os times que têm que não tem a produção própria, né? No Brasil agora a gente tem alguns times que começam a produzir seus próprios uniformes, mas os que não têm, eles não conseguem diminuir muito o preço, porque tem muita coisa envolvida, a margem da fornecedora, tem importação e tudo mais. E tem a questão do ingresso, que ela prometeu fazer um ingresso popular, e a alegação dela, eu até, quando ela diz que R$50 não é caro, há como a gente contestar, porque para muita gente R$50 é sim caro, mas o problema da alegação é que ela diz que R$50 não é caro com base, considerando que uma pessoa pode ser sócia do Avante. E quando você diz que é sócio do Avante, não significa que você vai separar R$50 e ir uma vez no jogo. Você tem que pagar todo mês, R$200 ali, que ela fez a conta de 4 jogos por R$50. Então você não gasta R$50 no mês, você gasta 200. E além disso também, tem outra questão. Há um limite físico do Allianz Parque. Quando você compra, então vamos supor, hoje o Palmeiras tem perto de 180 mil sócios. Claro que nem todos vão poder ir ao jogo, mas vamos imaginar que 50%, 90 mil, já são 3 praticamente Allianz Parque. E não tem como. Então, essa conta, para ela defender esse tipo de coisa, também não dá para defender por aí. Agora, por fim, tem uma coisa que eu concordo quando ela fala na explicação dela, que é, como você quer exigir que o futebol tenha uma folha salarial de 3 milhões e cobrar o ingresso de R$50, de R$10, de R$20, ainda mais num estádio que tem como o Palmeiras, que tem 40 mil lugares para ser vendidos. E tem ali, às vezes, menos por conta do palco, menos por conta da torcida visitante. Então é uma conta muito complexa de fazer. E ela usou uma comparação que eu achei boa, que deu uma quebrada na mesa ontem do Roda Viva. O quanto que custa um show? Quanto que é um show lá no Allianz Parque? Que é coisa mais popular do que a música? Quantas pessoas, quantos ingressos populares você consegue vender para um show lá no Allianz Parque? Eu achei essa pergunta boa. É uma questão muito difícil, porque a gente tem hoje um futebol muito caro, uma folha salarial absurda, qualquer jogador hoje ganha 1 milhão, no Corinthians o Coronado ganha 2, por exemplo. Como você vai cobrar R$50 para pagar um negócio desse, sendo que bilheteria é uma das principais fontes de renda dos times? É uma equação bastante complicada. E a manchete principal aqui das notícias de hoje é sobre a recusa do Abel Ferreira para um time da Premier League. Se liga aí. Muito bem. Tem outra coisa da Leila não, sobre o Palmeiras ainda, Arnaldo. É o seguinte, tem uma matéria aqui, reportagem do Bruno Andrade e do André Hernan, dizendo que o Abel Ferreira recusou a abordagem do West Ham em janeiro. Ele tinha acabado de renovar o seu contrato já com o Palmeiras, quando o West Ham deu uma espiada aí, pô, e esse cara aí, o Abel Ferreira e tal, e ele recusou a sondagem do clube inglês, que chegou inclusive a enviar um representante para abrir negociação em São Paulo. Então ele recusou de cara, nem pensou depois que ele tinha renovado já o contrato. E aí a Leila falou e vem falando, o Abel tem condições europeias aqui no Brasil, tem um time que tem um clube que tem tudo que ele quer, ganha um salário europeu,
E de fato é isso, né? É quase como um técnico europeu atuando no Brasil, então, portanto, nem pensou na história do West Ham, pelo menos por enquanto. Bom, acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que ele tem o salário padrão europeu, ele tem. Que ele tem mercado em times da Premier League, eu creio que ele não tenha ainda. E aí não é demérito dele, é uma questão do futebol sul-americano ter um alcance limitado, né? O West Ham é dirigido pelo David Moyes, até agora. É um técnico super experiente, rodado na Inglaterra, controverso e tal, mas que nessa temporada, em janeiro, por exemplo, que era o meio da temporada, ocupava a primeira parte da tabela da Premier League, brigando por vaga em Copa Europeia, e estava na Europa League. Aliás, foi eliminado semana passada pelo Bayer Leverkusen, que é o melhor time da temporada europeia. Então, o West Ham não estava exatamente numa crise. Se tivesse preparando a sucessão do David Moyes para esse meio de ano, pode até ser, para essa janela agora, né? Que o David Moyes é um técnico veterano e tudo mais. Eu vejo o Abel, aqui o trabalho dele e o sucesso dele, muito parecido com o sucesso do Galhardo no River Plate. Acho muito parecido. São técnicos dominantes nos seus países, que brigavam, né? O Galhardo já saiu. Aliás, vocês lembram do confronto River e Palmeiras, aquele confronto épico lá Sim. Que o Abel chega pro Galhardo e fala: esse aqui é muito melhor que eu, tal, alguma coisa assim. Como esquecer desse jogo? Como esquecer, né? VAR, aquela coisa toda, tá? Aquelas pandemias e tal. E aí o Galhardo só consegue, o Galhardo sai do River esperando uma proposta europeia, está trabalhando na Arábia Saudita, né? Foi o convite que ele conseguiu. A favor do Abel tem, claro, o fato de ele ter experiência, mesmo que pequena, na Europa, em Portugal, tal. Eu vejo, e depois na Grécia, no PAOK, que é um time bem pequenininho, eu vejo a transição do Abel para um time... E, aliás, são vários exemplos. O Galhardo e o Abel são alguns apenas. Que essa ponte para time significativo na Europa, da América do Sul, ela não é tão simples. Ela não depende tanto do sucesso aqui do técnico em questão, né? Depende do empresário, das conexões, da falta de opção por lá. Eu entendo que o Abel, se quisesse sair do Palmeiras um dia para voltar para a Europa, ele teria que começar provavelmente pelo país dele. Se ele tivesse um convite do Sporting, do Benfica, do Porto, e tudo mais, clubes que, aliás, ele não dirigiu. Acho pouquíssimo provável que ele consiga uma ponte para um time da Premier League que dispute lá em cima, por mais competente que ele seja. Então, é só essa a questão que eu pondero. E não tenho também, diferentemente do Galhardo, que eu acho que tinha no River já um teto completo de títulos, financeiro e tudo mais, acho que o Abel ainda tem o que buscar no Palmeiras. Ele tem, por exemplo, o tricampeonato brasileiro como um desafio consecutivo, que ele sempre cita ser uma das coisas mais difíceis. Ele tem talvez um Mundial, que o Palmeiras tanto persegue, e o Palmeiras vai disputar. Né? Então são acho que objetivos esportivos, já que ele ganha tão bem, que ainda são alcançáveis aqui no Brasil, antes de pensar, quem sabe, na carreira de volta na Europa. O Rubem Amorim do Sporting também foi sondado pelo West Ham, e segundo o jornal A Bola, o West Ham teria oferecido mais ao Rubem Amorim do que o Liverpool, que também vai procurar técnico porque o Klopp vai embora. Então, e aí, Danilo? Aí nós estamos falando da janela desse meio de ano, que eu tenho falado, né, Tironi, da questão da dança das cadeiras na Europa. Nessa janela do meio de ano, vai sair muito técnico graúdo, de time graúdo da Europa. O Liverpool, por exemplo, do Klopp, o Barcelona do Xavi, ia sair o Xavi, agora já tem uma certa dúvida. Muita gente vai rodar. O Bayern de Munique vai ficar sem técnico, tá na semi da Champions, vai trocar o técnico. Então tem muita coisa para acontecer nessa janela de meio de ano. Diga, Danilo. Não, essa questão também de técnicos sul-americanos e etc. O Arnaldo estava falando agora, né, do Abel e do Galhardo, que são exemplos recentes. Eu lembro também, claro,
de Felipão e Luxemburgo, que é até mais antigo, é claro que o futebol é outro e tal, mas Felipão foi campeão do mundo na seleção brasileira e não deu certo. Chelsea. O Luxemburgo ganhou tudo praticamente aqui, faltou a Libertadores dele, mas foi para o Real Madrid também, não deu exatamente certo. Então esse é um desafio há muito tempo, porque é praticamente, como a gente sempre fala, né, praticamente outro esporte você comandar nas grandes ligas. Essa relação do Abel, o Abel ele tem sido sondado e tal, tem uma coisa também que a gente tem que destacar aqui, o empresário está fazendo o trabalho dele direitinho, né? Tá recebendo sondagens, conversando, ouvindo, e consegue sempre manter o Abel na notícia, primeiro de tudo, e sempre naquele receio do palmeirense. Meu Deus do céu, não podemos perder o Abel. O Palmeiras sempre fica de olho e sempre vai ficar naquele clima de um pouquinho de tensão, porque por mais que o Abel fale na coletiva, como ele sempre falou por muito tempo, chegou no fim do ano passado e falou, não aguento mais esse calendário, e ficou aquele fica, não fica, família e tal. E desde lá, desde os últimos momentos, todas as reivindicações dele, o Palmeiras foi atendendo, né? Não é nem só na questão salarial, teve a questão da família vindo para cá, ele teve férias prolongadas, ele teve semana a mais em Portugal, ele tem mais tempo para curtir a família, ele tem conseguido todas as reivindicações. Isso é um trabalho a longo prazo, é um trabalho feito assim. Então, ele recusou o West Ham, daqui a pouco vem uma proposta de não sei o que do Vídea Real, e não sei o que. Sempre assim, estava no radar do PSG. É um trabalho também isso do empresário, de deixar sempre ele ali nessa nuvem, nesse meio do caminho de propostas. Não é à toa, né? Então é um trabalho bem feito também do empresário, a gente tem que destacar. E é isso aí, pessoal. Teremos mais notícia no decorrer do dia aí. Fique ligado, se inscreva e até mais.